Olá, folhetins! Está começando mais um Teletrama por aqui, o seu podcast cultural do Folhetim Play. No episódio de hoje, vamos falar sobre como Estados Unidos e Coreia do Sul utilizam as suas manifestações artísticas para influenciar o mundo econômico e potencializar as suas nações. Porque se você pensa que Hollywood é inocente, está enganado. E nem essa onda de dorama que a gente está vendo por aí. Tudo se trata de uma estratégia e muito bem articulada que já passou da hora do Brasil começar a executar. Mas calma, 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 que não estamos aqui para militar. Apenas. Vamos apresentar fatos históricos que, consequentemente, fizeram esses dois países alcançarem patamares estratosféricos de influência internacional. Então, fica com a gente! Bom, para começar, vamos direto ao ponto então. O conceito que a gente vai tratar hoje é sobre o soft power, que foi criado pelo cientista político Joseph Nye Jr. E a ideia é muito simples: é a capacidade de um país influenciar outros países pela atração e coesão, e não pela força, ou seja, pelo hard power. Exatamente. É a ideia de que o cinema, a música, as séries de TV, a culinária, tudo isso tem um poder gigantesco de moldar a percepção global sobre uma nação, fazendo com que as pessoas queiram que aquele país tem o que ele produz. E para ilustrar isso, a gente vai trazer hoje dois exemplos clássicos e bem diferentes entre si para os nossos ouvintes. O primeiro é o mais óbvio, Hollywood. Hollywood não nasceu como uma máquina de propaganda, né? No início do século XX, os produtores fugiram de um monopólio que tinha lá na Costa Leste, liderado por Thomas Edison, e foram para a Califórnia, lá onde o clima era perfeito para as filmagens e a distância garantia que as intimações do monopólio levariam um tempo para chegar. Tudo estratégico, gente. E quando esse monopólio acabou, aí foi o grande boom que Hollywood teve. Os estúdios gigantes como a Warner, Paramount, MGM e tantos outros, Universal, por exemplo, dominaram as produções. Eles criaram o que a gente conhece como a Era de Ouro de Hollywood, produzindo aí centenas de filmes por ano e transformando atores em estrelas. E foi nessa época que o governo americano percebeu o potencial do cinema. Ele estava vendo aquele burburinho, as pessoas se encantando porque eram apresentados. E falaram: espera aí, tem coisa boa aqui e a gente pode usar. Durante as guerras mundiais e a Guerra Fria, a colaboração entre Hollywood e o governo se intensificou. Filmes como Casablanca e Sargento York não eram só entretenimento. Você achava que era só um romance bonito? Não, não. Eles mostram heróis americanos lutando pela liberdade e pela democracia. Tudo isso é o quê? Uma propaganda poderosa. É, e isso se estendeu inclusive para a Guerra Fria, com os filmes mostrando aí a União Soviética como uma ameaça global, como se eles fossem, sei lá, um verdadeiro Voldemort aí, né? A indústria então se alinhou a essa causa nacional e o Pentágono passou a colaborar ativamente para garantir que as Forças Armadas dos Estados Unidos fossem retratadas de forma heróica, né? O soldado americano que luta, o sobrevivente, ele combate mal, ele é quase literalmente um Capitão América, né? E bom, e o resultado disso foi uma imagem de uma superpotência invencível. E o cinema americano, com tudo isso, não exportava só filme, ele exportava o sonho americano, o individualismo, a liberdade, o heroísmo que tinha lá todo cultuado, cuidadosamente projetado nos heróis americanos. Isso tudo se infiltrou no imaginário global, reforçando a hegemonia cultural e econômica dos Estados Unidos. É, e é muito legal parar pra pensar uma vez sobre isso, porque os Estados Unidos, nessa questão, né, Hollywood, veio se desenvolvendo conforme a tecnologia avançava e a indústria de Hollywood foi se, como eu posso dizer, se apropriando disso, né? Então foi uma coisa mais orgânica, digamos assim. Depois que os filmes começaram a se estabelecer, essa relação com o governo norte-americano se estabeleceu de fato. Mas se Hollywood é um exemplo clássico desse soft power, por exemplo,
que se desenvolveu aí de uma forma mais orgânica, a Coreia do Sul é o oposto disso. Ele é um exemplo perfeito de uma nação que usou a cultura como uma ferramenta estratégica para se reerguer. Exato. Depois da crise financeira asiática em 1997, que devastou as indústrias tradicionais, o governo sul-coreano precisou se reinventar. Gente, estava um caos. Ali, ó, tudo caiu, o econômico caiu deles de uma forma absurda. Eles precisaram falar: peraí, o que a gente pode fazer aqui que vai dar um up no nosso país como um todo? E o que eles fizeram? Eles olharam para o sucesso do filme Jurassic Park e perceberam que a receita de um único filme, gente, um único filme, era equivalente à venda de mais de 1 milhão de carros da Hyundai, que era a indústria sucesso da nação. Olha aí que incrível, né? Tipo, a gente parar pra pensar isso. Tipo, um único filme vendeu mais do que uma indústria de carros automotivos. Bom, aí foi aí que a chave virou e o governo do presidente Kim Dae-jung foi o primeiro a defender o investimento pesado na cultura. Eles criaram um projeto de Estado com apoio financeiro, infraestrutura para os estúdios, proteção da indústria com cotas de telas e, claro, a promoção internacional. E deu certo, né? Basta ver hoje em dia como que tá. O Hallyu, ou a onda coreana, se inundou no mundo. O K-pop, os doramas e o cinema, com filmes como Parasita, não só geraram bilhões de dólares, mas também mudaram a percepção global sobre o país. A Coreia do Sul, que era associada a uma guerra, hoje passou a ser vista como um país moderno, tecnológico e culturalmente rico. Sim, é um pouco que a gente comentou no último TIT, né, sobre o quanto isso ajudou as pessoas fora da Ásia a trazer uma identificação cultural, né, que antes até de uma maneira xenofóbica, mas não talvez intencional, por ignorância mesmo, de desconhecimento, a gente falava que tudo era asiático, que era tudo igual e etc. E hoje, com esse forte investimento, foi, né, a gente consegue identificar o que que é coreano, o que que é japonês, o que é chinês. Então, isso trouxe uma relevância cultural de identificação muito importante. E não para por aí tudo isso, né? Então, eles usaram a fama dos seus artistas e usam a fama dos seus artistas também para diplomacia, né? O grupo BTS, que é um dos maiores fenômenos do K-pop, por exemplo, discursou na ONU e se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. Então, eles transformaram os artistas deles em embaixadores, de formas informais ali, elevando a imagem do país. O que faz sentido, né, Mavi? Porque se conecta muito com ter uma proximidade também com o público. Então não fica só naquela diplomacia mais profissional, digamos assim, do lado diplomático mesmo, da relação internacional, mas traz mais pro calor humano da pessoa que não conhece o que é a diplomacia em si, né? Isso é muito legal, né? Dá pra gente ver aí o poder da cultura e até onde que ela consegue adentrar e realmente modificar num país. E a gente tem os dois exemplos gigantescos, que foi Hollywood e a Coreia do Sul. E o Brasil, tá? Onde que ele entra nessa história toda? Bom, eu acho que o Brasil ele tem um potencial imenso, uma riqueza cultural assim absurda, a gente sabe disso. Nossa música, nosso cinema, nossa literatura, as nossas lendas, e tudo isso pode e deve ser usado de uma forma estratégica. Mas a gente precisa de políticas públicas de longo prazo. Né, que a ideia é mais ou menos a ideia que a gente vê nesses dois exemplos. Uma foi feita organicamente, mas com muito investimento ainda assim, e a outra muito estratégica e muito bem pensada, que foi envolvido muitas políticas, muito investimento, e aqui para a gente precisa fortalecer essas coisas, fortalecer a indústria audiovisual, que hoje a gente já tem a Ancine, mas precisamos de mais financiamento, algumas linhas de crédito para produtoras, incentivos fiscais para as produções com potencial de exportação, que é o tal de investir em gêneros populares como comédias românticas ou ficção científica, usando a nossa rica mitologia, por exemplo. Uhum, exatamente. E também essas parcerias com plataformas de streamings, né, como a Netflix, são assim cruciais.
própria série Cidade Invisível, né, que mostrou a força da nossa mitologia para o mundo. Enfim, acho que uma das primeiras produções também brasileiras aí para fora, que foi 3%, né, através da Netflix, também, que é uma série de ficção científica, né? E por isso que a gente precisa disso e por isso que o projeto de lei 2331 de 2022 é tão importante, que é esse projeto que visa regulamentar os streamings aqui no Brasil, porque são empresas internacionais que acabam fazendo dinheiro no nosso país e levando esse dinheiro para fora e não fomentando aqui. A gente não quer abrir uma Netflix e só ver produções de fora. A gente quer ver a nossa galera aqui também, daqui do Brasil, e a gente produz muita coisa, muita coisa. A gente acabou de passar, abrindo um parênteses aqui, pelo Metrô Festival, né, que teve aqui em Curitiba, que é um festival de curtas universitários. E assim, a programação foi imensa de curtas sendo produzido nas universidades de cinema do Brasil. Isso que a gente não está falando de uma oferta de cursos como administração, que tem uma em cada esquina, digamos assim. A gente está falando de uma oferta de uma graduação bem limitada. São algumas cidades do país que têm um curso de cinema hoje em dia. Então, assim, a gente ter tamanha produção tem um recado aí que precisa ser compreendido pela indústria, né? Que é muito importante. Com certeza, e são produções muito bem produzidas, né? Que são muito boas, que apesar de toda a falta de investimento pesado, o pessoal vem com muita criatividade, com muito força e querer para encontrar alternativas. Então, imagina se quando a gente tem esse financiamento, né? Que é quando a gente olha, por exemplo, uma produção nossa no streaming e tem esse senso de identificação, de pertencimento e o orgulho de quando vemos ela expandindo para o mundo e o mundo gostando e curtindo, e que fica lá no top Netflix, por exemplo, quando é na plataforma Netflix. Isso é incrível. E fora do cinema, tem a música e a literatura também, que nós precisamos de programas para financiar a participação de artistas em festivais internacionais. Porque, por exemplo, a música brasileira já é conhecida, mas a gente pode impulsionar ainda mais. E a literatura, nossos livros precisam ser traduzidos e distribuídos globalmente, porque tem coisa muito boa. Uhum. E até abrindo um parênteses em relação a isso, a gente teve um tempo atrás, não sei se foi agora o ano passado ou o começo desse ano, que viralizou no TikTok, mais voltada ali para o pessoal da Europa, Machado de Assis. E aí, tipo assim, tava todo mundo lendo Machado de... E parece que eles tinham descoberto o Stephen King, assim, tipo, como se ele fosse super... Estava vivíssimo agora. E a gente já, assim, queridos, nós já lemos Machado de Assis faz muito tempo, dá licença. Que é nosso, isso aqui, ó. Nossa, esse fenômeno foi incrível. Eu lembro de uma booktalker que também começou a ler e ela ficou tipo, uau, como assim? Vocês têm isso? E a gente, como que o mundo não conhece? E daí é aquele momento que a gente olha e fala, pois é. Pois é, a gente não sabe como também não conhece, pois deveria. Mas é isso, assim, eu acho que até voltando um pouquinho sobre o assunto do cinema, eu acho muito bonito que cada vez mais as pessoas têm tido essa consciência de consumir filmes nacionais, mesmo que eles não sejam uma grande produção, né? Claro, a gente tem os nossos blockbusters, né? Como foi o Ainda Estou Aqui, vai ser o Agente Secreto, ou, por exemplo, como era o Minha Mãe é uma Peça, que querendo ou não tinha um orçamento maior, eram filmes de grande orçamento, mas a gente tem muita produção boa sendo feita com baixo orçamento, né? E é isso que você falou, a gente encontra soluções no audiovisual para quando a gente não tem dinheiro, porque a gente quer fazer aquilo acontecer, a gente quer contar a nossa história, né? E a gente pode, inclusive, seguir o exemplo até da Coreia do Sul, né? E nomear esses embaixadores culturais aí, né? Então, como, por exemplo, Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, o Fernando Meirelles, o Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, enfim, tantos outros que podem representar o país em fóruns internacionais para reforçar a nossa imagem e fazer essa associação. Até porque é um movimento muito importante, porque se você parar para pensar, são eles que estão na cara do país, digamos assim, né? Então, é a Fernanda Montenegro que está sendo vista lá fora, agora, né, a Fernanda Torres com Ainda Estou Aqui, que foi muito visto lá fora.
Então faz sentido colocar essas pessoas para representar o país nesses fóruns internacionais. Faz muito sentido. E ai, ela pode não ser especialista, mas ela não tá indo ali com esse papel de especialista. Não é ela que vai decidir, é realmente fazer esse link, essa questão ali de criar relações com o Estado. E ser preparada. Vem junto, claro, uma pessoa preparada, especialista para os blocos, os painéis que forem terem discutidos, né, nessas relações, mas é realmente ter essa união e mostrar que a diplomacia ela vai abrange muitos âmbitos, né, que as pessoas que consomem, a população como um todo no geral, elas conseguem se conectar com esses países e verem, né, se sentirem representadas e entenderem o que está sendo feito ali. Essa questão da conexão entre países. Importante, Uhum. né? Porque às vezes as Sim. pessoas veem artistas nessas posições e ficam, ai, mas quem que é ele para estar nessa posição? Ele é uma representação. Não está deixando de irem especialistas, pessoas adequadas que estudaram muito para tomar decisões frente à economia, meio ambiente, cultura também, né? Uhum. Todos esses âmbitos necessários para um país. E eu acho que também tem um ponto de atenção, que é a principal lição dos dois exemplos. Não adianta ter um soft power forte se o país não está bem internamente. A atração cultural só funciona quando é o reflexo de uma nação estável e coesa. Se não, gente, como que faz? Não faz, né? É, Vai representar. A pessoa pode estar coesa, mas olha um pouquinho mais para dentro do país, vai ver o quê? exato. E daí, como é que a gente tá falando de exportar a nossa cultura e bater no peito e falar que a gente é brasileiro se no dia da nossa independência a gente é uma bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, né? Cadê a coesão do negócio? Não tem como, né? Não tem, não casa aí, né? Então, a ideia do soft power não é só sobre vender filmes ou músicas, né? É sobre construir uma marca nacional de fato, gerar uma identificação e utilizar a nossa cultura, a nossa riqueza, a nossa sociedade como uma ponte poderosa para a diplomacia e para o crescimento econômico e influência internacional. É isso. E olha, eu não sei vocês, mas eu adorei esse papo. A gente falou no episódio passado e a gente trouxe. Promessas sendo entregues aí. Bom, e agora a gente chega naquele momento do T&T que a gente ama, que é o nosso quadro Rebobina. Aqui a gente pega um tema do episódio e traz uma obra para revisitar. Pode ser um livro, um documentário, um filme, uma música, um cantor, uma peça de teatro, algo cultural que nos ajude a olhar a cultura com os outros olhos. Então vamos lá, Mavi, para você. Qual a sua indicação de hoje? Hoje eu vou indicar um clássico que atravessa gerações, eu acho que está muito ligado com o tema de hoje, que é o livro Admirável Mundo Novo, que eu particularmente amo, do Aldous Huxley, publicado em 1932, ou seja, é uma coisa, ó, sabe aqueles livros antigos que eles captam a essência de uma sociedade? Porque a sociedade ela muda, mas ela não muda tanto assim. Parece que o cerne do ser humano ele se mantém. E ele é uma distopia que fala sobre um futuro onde a sociedade é controlada não só pela tecnologia, mas pelo entretenimento e consumo. Vê algumas Olha só. similaridades por aí? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente discutiu hoje, hein? Como a cultura, além de emocionar e entreter, pode ser uma ferramenta de influência, de poder e até dominação. Olha lá. Olha só. E de certa forma mostra que não existe cultura inofensiva. Sempre há um impacto. Nossa, eu amei essa indicação, porque eu sei do potencial dessa história e ela tá na minha lista de livros há muito tempo. Eu ainda não tomei vergonha na cara de ler, mas eu vou ler ainda. É porque assim, esse Lê. ano também eu entrei, Eu amo. eu também entrei nesse projeto de que agora eu só quero ler literatura nacional por um bom tempo. Então, como ele não é nacional, ele vai ficar mais um tempinho na minha estante, mas em algum momento eu tiro ele pra ler. Bom, e você, ouvinte, qual obra vem à sua cabeça quando o assunto é o poder da cultura no mundo? Conta pra gente nas redes sociais. Uhum. E agora vocês vão aí digitando, eu quero escutar de você, Igor.
qual que é a sua dica para os nossos ouvintes rebobinarem juntos? Olha, eu vou indicar uma obra que por mais que ela já seja famosa, eu acho que ela é, talvez a gente não se lembra dela da mesma forma e do tamanho magnetismo que ela tem. E daí, depois dessa nossa reflexão, que talvez a gente pegue a essência dela, que é Sob Pressão, da Globoplay, com a Marjorie este ano. Eu acho que ela é o retrato essencial da nossa comunidade, principalmente o Brasil como um patrono do sistema de saúde único, né? O Sistema Único de Saúde, né? O SUS. Então eu acho que essa série, eu já assisti todas as temporadas, todos os episódios, eu amo essa série. Porque eu acho que ali tem a essência do que é o Brasil, sabe? A gente pode ser o que for, mas a gente não larga a mão do outro. Ninguém solta a mão de ninguém, literalmente. E eu acho que mostrando a realidade do SUS sendo patrono, né? Desse conceito de saúde gratuita no mundo, eu acho que só aí a gente já poderia pegar como um potencial tema para carregar e levar para fora. Nossa, eu acho Sob Pressão uma série maravilhosa. Ela é daquelas que arrepia, assim, a gente emociona. Tem a série médica, né, super famosa, Grey's Anatomy, por aí, e que eu também amo. Eu acho que tem várias pessoas que amam. E eu acho que quem conhece Grey's Anatomy e gosta, e não conhece Sob Pressão, deve conhecer. Porque é a Grey's Anatomy brasileira. E, nossa, dá um orgulho. Porque é isso. Às vezes dá uma revolta. Mas a série é muito boa. E Mas e Grey's Anatomy, isso também. Grey's também, Anatomy também tem uma hora que você fica pé da vida. Sim, é muito bom. exatamente. Sob Pressão nossa, é impecável. Impecável. Uhum. Excelente dica. Me deu até vontade de reassistir. Sim, remaratonar. Bom, e hoje no nosso quadro de lembranças culturais a gente vai brincar um pouquinho com o tema do episódio também e relembrar algum momento marcante nosso envolvendo a arte brasileira, mas que assim, que tenha sido marcante nesse sentido que a gente trouxe até agora, sabe? Então, nesse contexto todo que a gente pegou e parou, pensou, tem que ser algo que seja puro suco do Brasil. Sim. Puro suco do Brasil. Então eu começo perguntando pra você, Mavi, qual foi a arte que você assistiu, ou ouviu, ou leu e pensou, cara, isso aqui é o puro suco do Brasil? Qual foi? Ai, gente, novela, né? Tem coisa mais puro suco do Brasil do que novela? Novela é incrível, novela deveria ser cada vez mais exportada. E que novela suco do Brasil do que Avenida Brasil? Gente, Nossa, quando ela sim. foi no ar em 2012, ela mudou o padrão das novelas brasileiras. Primeiro, ela trouxe um enredo envolvente, personagens icônicos, como a Carminha e a Nina, o Tufão, e uma narrativa que segurava o público até o último capítulo. E o mais importante para mim, tendo em vista o nosso papo hoje, é que teve um impacto imenso internacional. A Avenida Brasil foi vendida para mais de 130 países, tem noção disso? E se tornou um dos produtos televisivos mais exportados do Brasil. E transformou Oi, oi, oi em uma trilha sonora global. Gente, eu amo Avenida Brasil. Eu acho que essa novela é o puro suco do Brasil. E ela mostrou o poder do audiovisual brasileiro de contar histórias universais a partir de um contexto local. Então é isso. Eu acho que é um exemplo maravilhoso de soft power, a capacitação dali da obra de ficção influenciando toda a percepção do Brasil no mundo. Nossa, Ah, eu lembro quando foi o último capítulo pro ar, assim, o Brasil parou, literalmente, as pessoas uhum. pararam pra assistir. Foi uma coisa muito louca, muito louca. Acho que a Avenida Brasil foi um fenômeno global mesmo, assim, ali a gente rompe, se a gente tivesse naquela época tido essa percepção e utilizado aquele momento pra embarcar nessa onda, cara, a gente é uma Coreia do Sul hoje, assim, em termos de influência internacional, né? E é Então, muito doido que não foi nem a primeira, né? Eu lembro que Caminho das Índias também explodiu, ganhou um Emmy, foi exportada para diversos países. Vira e volta a gente tem uma obra, assim, principalmente novela, né? Tipo, uhum. estoura de uma maneira. Hoje em dia são filmes que estão estourando essa bolha, mas a gente já teve muitos momentos que as novelas estouravam essa bolha e a gente, uhul, fazia festa e é isso aí.
É, não, e tipo, é isso, né? Por que que as novelas que mais tem boom, que mais venderam? São as novelas a maior emissora do país, porque tem investimento pesado de dinheiro ali. Então a gente tá. É isso que a gente tá falando, a gente precisa de investimento financeiro para fazer a nossa cultura alavancar. É isso. E você, Igor, qual arte você gostaria de relembrar? Cara, eu queria relembrar um dos meus filmes preferidos que eu assisti no cinema quando eu era bem pequeno, mas eu nunca esqueci, que é Xuxa e a Cidade Perdida. E eu olho que esse filme e eu acho o puro suco do Brasil, assim, é muito isso. Sim, Porque ele tem todo a esse aí, porque assim, já começa pelo fato da artista principal, que é a Xuxa. Que sim, país você tem uma Xuxa? Não tem, né? não Tipo assim, tem. uma mulher que canta músicas infantis e vira um fenômeno nacional do jeito que ela virou. As atuações daquele filme é muito novela mexicana. É uma coisa muito caricata, muito. Mas muito boa ao mesmo tempo que você te prende, você quer rir daquilo, mas é tão gostoso de assistir. Uma história de fantasia muito brasileira também, que envolve a floresta amazônica, né? E o nosso folclore. Então, assim, eu acho que não tem como não se orgulhar de ter uma, em nossa cinegrafia, né? Um filme como esse. Eu acho incrível. Eu acho que todos os filmes da Xuxa são puro suco do Brasil, assim. Eles são incríveis. E daí tem o Iurinha, que é um dos meus favoritos, que ela pegou as histórias europeias, americanas e tudo mais. E, gente, aquilo ali ela transformou no suco do Brasil. Ela botou no liquidificador, assim, colocou um molinho de dendê e falou: vou transformar, vou trazer pra gente. Que é um Não, filme e, incrível. e aquele filme do Contos de Fada, que é aquele cenário podre. Assim, aquele cenário de teatrinho de escola. Mas ao mesmo tempo é muito bom, cara. É muito bom. Eu lembro Sim. que sempre cara, é sempre. Até hoje, eu tenho 25 anos nas costas e eu assisto esses filmes de vez em Nossa, quando. com certeza. Bora fazer uma maratona dos filmes da Xuxa. Vamos! Vamos, rolezinho cult nosso, vai ser isso. Maravilhoso. Ah, e com essas lembranças boas, um rolezinho cult marcado que a gente encerra o Teletrama de hoje. A gente mergulhou num debate importantíssimo sobre o soft power e como ela influencia na nossa vida. Exato, Mavi, a gente precisa pensar em como investir na nossa cultura como uma exportação para que o nosso futuro seja ainda mais poderoso e, principalmente, deixemos de depender de outros países. Uhum. A gente se despede por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá, Felicins! Tchau!